E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo e eu quero conversar com você da extensão do assunto que é falar do reino de Deus. Porque é muito mais do que você foi salvo e agora pertence a ele. Tem muito mais sobre esse assunto. Então fica aqui comigo, porque a gente vai estudar, a gente vai conversar, ter um entendimento simples e prático do reino de Deus aqui na Terra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal. Muito bom ter você aqui conosco de novo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Eu me chamo Lucas, sou aqui de Imperatriz, no Maranhão, porque eu quero fazer uma série de vários vídeos, porque esse tema é muito extenso. A gente consegue explanar ele de diversas formas. Talvez você não vai ver um Luciano Subirá aqui explanando e destrinchando os versículos da Bíblia. E vamos lá começar? Primeira coisa, Jesus veio para nos dar uma nova chance. Essa nova chance vem através da salvação. E eu adquiro a salvação quando eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida para Ele. Eu tenho um novo começo, uma nova vida, um novo caminho para andar. Então, para eu ser salvo, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar atrás, deixar as minhas vontades. Gente, eu vou ficar olhando muito aqui, porque eu fiz um esboço grande de tudo que eu anotei, tá? Então vamos lá. Essa decisão de quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, do arrependimento, faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. E pertencendo agora ao reino de Deus. Somos herdeiros, somos filhos amados. E nisso nós também somos servos de Deus. Primeiro, um reino precisa ter o quê? Um rei. Um reino precisa ter servos, e na Bíblia, servos ou escravos, e a gente vai ver sobre isso. Precisa ter uma estrutura de governo, porque nada na Bíblia é bagunçado, nada no reino de Deus é bagunçado. Precisa também ter leis. A gente precisa cumprir regras. Outra, precisa ter uma cultura. Precisa ter uma forma de expressarmos, uma forma de ser. E também um território. O reino se marca pela expansão do teu território. Então vamos voltar aqui? Nós agora somos filhos de Deus e fazemos parte desse reino. E fazendo parte desse reino, agora nós temos como obrigação de amantes de Deus, amarmos ao Senhor, de participar da implantação do governo de Deus, desse reino de Deus aqui na Terra. E o reino de Deus, olha que loucura, ele é tanto presente como ele é futuro. O reino de Deus está acontecendo e vai acontecer. Então nós estamos participando do acontecimento da implantação do reino de Deus e também iremos participar. Talvez para a nossa mente humana, que é muito temporal, seja difícil de entender. Mas Deus não se limita ao tempo. Jesus não se limita a um tempo. Ele é atemporal. Antes do início, depois do fim, ele é o alfa, o ômega, ele é tudo. Então vamos lá. Por que ele é futuro, Lucas? Em Mateus 25:31 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória. Jesus vai vir e ele não vai vir para trazer um evangelho número 2. Ele não vai vir para atualizar as leis. Ele não vai vir para realizar novos milagres. Não. Ele vai vir para julgar a terra e estabelecer seu reino por completo na terra. Ele vai julgar, ele vai estabelecer, ele vai limpar toda a terra do mal e estaremos juntos com o reino de Deus implantado aqui na terra. Ele ainda vai vir. E olha que louco, o reino de Deus também é presente. Porque em João 1, versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ó, mais um versículo. Filipenses 2:8 diz: E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. O Deus soberano se fez homem para habitar em nosso meio. Por isso que ele é presente, ele habitou aqui. Ele já veio aqui na terra trazendo um pouco do que é o reino, do que está acontecendo lá no céu. Ele já veio aqui na terra trazendo isso. E ele habitou entre nós. Imagina um Deus tão grande, se fez tão pequeno, a ponto de estar em nosso meio.
Isso ele fez isso para que a gente conseguisse receber. E a partir desse momento ele pagou um preço. E foi um preço alto, um preço de sangue. Para nós termos o quê? Eu falei no começo do vídeo, a salvação. Ah, Lucas, mas você falou isso aí, mas por que ele é presente? Porque quando Jesus veio aqui na Terra, e aqui o versículo de João diz que ele habitou entre nós, ali era Emmanuel, ele habitou conosco, ele viveu entre nós. Mas a partir do momento que ele vai, e agora ele mora dentro de nós, existe uma palavra para isso, chama tabernáculo. Ele não está mais entre nós, agora ele vive dentro de nós. E deixa eu te contar, a partir do momento que ele agora vive dentro de você, você se tornou, como Paulo diz em 2 Coríntios, você se tornou embaixador do reino de Deus aqui na terra. E sabe o que é uma embaixada? É um pequeno território onde existe a representação de um país ou de um governo, onde dentro daquele território o que manda não é as leis do país que ele está. Vamos, por exemplo, existe a França e a França ela está lá nos Estados Unidos e existe a embaixada da França no país dos Estados Unidos. Só que dentro daquela embaixada, o que manda não é as leis dos Estados Unidos. O que manda é a lei da França. Por isso nós não vivemos segundo o curso desse mundo. Nós vivemos segundo a autoridade de Deus. Nós não vivemos segundo a cultura desse mundo. Nós vivemos segundo a cultura do reino dos céus, do reino de Deus. Nós vivemos segundo aquilo que Deus manda pra gente, segundo as leis dele. E somos embaixadores dele. Cada um de vocês é uma embaixada do reino dos céus, do reino de Deus na terra. E aqui um parênteses, quando Mateus fala reino dos céus, é a mesma coisa que reino de Deus. Porque ele estava escrevendo para judeus, e os judeus não usavam o termo Deus em vão. Então ele se referiu a reino dos céus como reino de Deus. Reino de Deus como reino dos céus. Tá? Então, você é embaixador do evangelho, você é embaixador do reino de Deus na terra. Você é um representante oficial do reino de Deus, das coisas celestiais, daquilo que Cristo tem, daquilo que o Pai está lá sentado, das coisas do céu, das maravilhas do céu, aqui na terra. Você agora é um representante oficial dele. E o reino de Deus, ele precisa ter várias coisas. Não é nada desorganizado. É sempre organizadinho. Então, gente, é bem simples e prático essa introdução do vídeo. E eu cortei porque senão eu ia continuar falando do assunto. Então, para a gente ter mais vídeos, mais coisas falando de maneira mais clara e mais assertiva, eu vou publicar, talvez seja 2 vídeos na semana, esse de introdução e mais um, já para você ir assistindo e estudando comigo. Se você tem algo a acrescentar, já deixa nos comentários, já manda aí, ó Lucas, o reino de Deus também é assim. Ó Lucas, o reino de Deus é assado. Já comenta, já compartilha com seus amigos, já curte, se inscreve no canal e acompanha com a gente, porque nós estamos aqui para falar do reino de Deus. Então, um forte abraço, já fica esperando, porque vai ter mais vídeos, a gente vai falar mais sobre Jesus, sobre o reino dele aqui na Terra. Até mais, um forte abraço, se inscreve, curte e compartilha.